Caridade da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus, em Mateus 5:9. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer ou ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável que hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancam a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, ei-la que se expande, a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa invade-te o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza. Após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo forças e diligência em solicitar desculpas. O refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo para logo a tua mensagem de otimismo e renovação, prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se, nem encontra tempo para ser infeliz. Então, esse ensinamento vem nos ensinar a respeito da paz, né? Que precisamos ser promotores da paz. Agora, fica bem claro que ter paz não é a ausência da dor. Até porque a gente já falou bastante a respeito disso e todos sempre falam que o planeta Terra não é um planeta em que nós estamos isentos das dores. Ao contrário, o planeta Terra é a oportunidade de termos, através das dores, os nossos reajustes feitos enquanto encarnados. Então, o que é a paz? Como eu posso ter paz com tanta dor, com tanta aflição ao meu redor? Lembrando que a paz, ela começa dentro de nós. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se começarmos a observar ao nosso redor, olhar a situação caótica da vida e do mundo, para pensarmos em encontrar a paz, certamente não vamos conseguir. Porque a paz, ela é construída, ela é alimentada, ela é cultivada dentro do nosso próprio ser. Então, a dor não é sinônimo de não termos paz, ou ao contrário, termos paz não significa não termos dor. A partir do momento que nós conseguimos entender que as dores, as aflições fazem parte desse mundo. Assim como a raiva. Há momentos na nossa vida em que somos submetidos a um momento de raiva. Seja
qual for o momento, nós temos aquela fúria interior de inquietação, que é própria do ser humano, que traz para nós o sintoma da raiva. Mas a raiva, ela deve ser um sentimento passageiro. Veio, nos colocou em estado de inquietação, de desequilíbrio, mas logo em seguida devemos retomar a nossa consciência e esquecer aquele momento difícil, aquele momento de raiva. Porque caso não façamos assim, se formos alimentando a raiva, se formos ali colocando mais e mais motivos para continuarmos com raiva, nós vamos cultivar um sentimento que chama-se ressentimento. E o ressentimento, eu diria para vocês, que é um sentimento humano muito grave. Porque nós vamos com ele segregando o veneno da vingança, que começou pela raiva, por um momento de inquietação interior, fomos acumulando, sem expressar ou sem de alguma forma resolver dentro de nós esse sentimento de raiva, fomos acumulando, virou sentimento de ressentimento, mágoa e depois, muito provavelmente, vingança e, por que não dizer, o ódio. Então, estes sentimentos, quando são absorvidos e não são dissipados pela nossa própria paz interior, nós vamos nos enveredar por esse outro caminho. E o ressentimento, que traz a vingança, provavelmente já foi ali fermentado por um veneno que vai sendo calado dentro do nosso ser, das nossas emoções. E esse veneno é algo que nós preparamos pela vingança, para que o outro beba, mas que nós mesmos é que estamos bebendo. Então devemos entender que o ressentimento também é como se fosse uma brasa incandescente, que você segura na expectativa de jogar na mão do outro, mas quem acaba se queimando é você mesmo. Porque o processo é interior. Ninguém pode garantir que o outro esteja sentindo e vivenciando os seus mesmos dramas emocionais da raiva, do ressentimento, da vingança e do ódio. Enquanto você segura essa brasa quente na esperança e na expectativa de que o outro, de jogar para o outro assim que possível. Esse é um processo e uma deficiência do ser humano e que precisa ser rompido logo que a raiva se instala dentro de nós. Então é colocar para fora de alguma maneira, tentar resolver de alguma maneira, para, na sequência, dissipar esse sentimento enquanto ele está latente apenas na raiva. E é fazendo esses exercícios que nós vamos construindo um mundo de paz. Como foi dito, a paz é um processo de construção de dentro para fora. A pessoa que cultiva a paz, ela pode viver num mundo externo de guerra, de dor, de tristeza, mas baseado na fé raciocinada, ou pelo menos na compreensão dos fatos, você consegue manter um equilíbrio de paz interior. Uma vez que você não corresponda
a esses sentimentos que possam vir se manifestar dentro de vocês. Portanto, para sermos promotores da paz, ainda que seja mundial, porque a campanha é grande, né, para a paz mundial, não é assim? Contra a violência, contra guerras, contra todos os dilemas do mundo que trazem a guerra externa. Mas como promover essa paz? Como chegar num âmbito mundial? Enquanto muitos promovem a guerra, nós temos que iniciar esse processo dentro de nós, até que um dia sejamos a maioria para contagiar aqueles que gostam e que vivem sendo promotores da guerra. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que vem sendo desenvolvido há milhares de anos. E que vem sendo acompanhado pelos espíritos benfeitores do espaço. Esse nosso processo de construção de paz interior. Esse nosso processo de mudança interior. Então nós não estamos sozinhos quando nós pensamos que precisamos iniciar o processo de passividade, de paz interior, de sermos promotores da paz, externando o que nós estamos cultivando dentro de nós, ao nosso redor. E são nos mínimos comportamentos. Um exemplo pequeno, onde há a discussão de duas pessoas, cada uma defendendo o seu ponto de vista. E nos bastidores, alguém sempre tomando algum tipo de partido. Não, porque um está errado, o outro lado, não, quem está errado é ele. Então, quem assim procede? Não está sendo promotor da paz. A paz, ela sempre parte para o bom senso, para o equilíbrio, para o ajuste de toda e qualquer situação. E via de regra, no nosso dia a dia, nos nossos pequenos comportamentos, nós não promovemos a paz. Muitas vezes, uma palavra, um comportamento mal colocado e uma palavra mal colocada, você está disseminando a guerra, o mal, o transtorno, o caos. Que tudo isso condensado formam as mentes nocivas à sociedade, formam as mentes que acabam sendo e enveredando pelos caminhos das trevas, do negativo e de tudo mais. Nossa, Érica, mas um pequeno comportamento meu pode, somando a milhões de comportamento diário, é que nós formamos essa massa densa no nosso planeta, em que os guardiões planetários e todos os outros espíritos responsáveis estão tendo a maior dificuldade em dissipar. E essas massas densas, elas são formadas por essas atitudes pequenas, mentais e comportamentais. Portanto, sejamos vigilantes nas pequenas coisas. Tomemos cuidado para não dissipar a raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Lembremos sempre que todas as contas serão ajustadas
devidamente nas devidas medidas, porque a lei do Pai maior não usa de 2 pesos e 2 medidas. Então deixemos as contas de quem tem que ajustar a lei maior, que mais cedo ou mais tarde será também imputada em forma de reajuste e de correção para o próprio indivíduo. E lembrando sempre que a raiva, o ressentimento, vingança, o ódio, é um copo de veneno que nós mesmos estamos tomando e uma brasa incandescente que nós mesmos estamos segurando. E partindo dessa reflexão, vamos ser promotores da paz. Como foi dito, nas pequenas atitudes, a começar por mim mesmo, incutindo a paz dentro de mim, mesmo nos momentos de dor, de conflito, incutindo a paz dentro de cada um de nós, dissipando a ideia do ressentimento, da vingança, do ódio. E se cada um fizer esse exercício e de fato pôr em prática, nós estaremos ajudando e muito o nosso planeta, os nossos guardiões planetários, os espíritos responsáveis pela transição e pelo ápice dos momentos seguintes e futuros do nosso planeta. É assim, nessas pequenas coisas, nesses pequenos movimentos, nessas pequenas mudanças, através de uma vigilância mental, nos policiando para ver, observando qual é a sementinha que eu vou plantar diante de alguma situação. É a qualidade desta sementinha que trará a resposta futura para a nossa Mãe Terra, para o nosso amado planeta azul. Boa noite a todos. Mas antes eu tenho espaço para quem gostaria de dar um depoimento de fé. Boa noite a todos. Na verdade, não estava nem preparado para falar aqui em público, né? Tenho um pouco de vergonha. Sim, Você até desculpa, mas eu tenho muito a agradecer, né? Muito a agradecer. Eu vim aqui para o centro, não conhecia a Umbanda, e eu vim para o centro com um problema muito grave, que eu tive um desgaste no fêmur e acetábulo. E eu cheguei no centro, pegando a minha perna esquerda e colocando para dentro do carro, não conseguia dirigir mais meu carro. E quando eu comecei a vir, primeira vez que eu vim, eu saí daqui dando risada e andando normal. E isso fortalecendo a minha fé, né? Fiz a primeira cirurgia espiritual e senti muita dor na primeira cirurgia, depois foi passando e fui melhorando. E hoje eu estou quase 100% aí, correndo quase. Dói um pouquinho ainda, tem mais uma cirurgia para fazer. E eu só tenho a agradecer. Muito e muito. E cada dia mais aí tenho aprendido muito aqui nessa casa. Gosto de estar aqui. E é isso aí. Tenho a agradecer. Boa noite. Eu sou a Lília, meu esposo André.
Nós estamos juntos há 21 anos. Eu tenho o Arthur e o Álvaro, que estão dormindo, eu acho, né? Espero que estejam dormindo. Nós moramos em São Carlos há 3 anos, nós viemos de São Paulo. Eu tive depressão pós-parto e tudo piorou com o diagnóstico do meu filho mais velho. Com 1 ano e 7 meses, ele foi diagnosticado com alopecia areata. A alopecia areata é uma doença que não tem cura. Ela atinge os folículos capilares e do corpo todo. A dele não é universal, porque ele só foi atingido o couro cabeludo. Ela é uma doença inflamatória, autoimune, pode ser causada geneticamente, no caso dele não é, porque não há casos na nossa família, ou pode ser por problemas, algum trauma, né, algum problema emocional, né, que o dele, na verdade, foi tratado como um problema emocional ou algum trauma. Aí vocês imaginam, né, uma família tradicional, normal, né, com pai, mãe e filhos, com dificuldades como todos, para pagar a conta, um mês vence às vezes não tem dinheiro. Então, a gente já tem aquelas atribulações mensais, normais. E eu com depressão, e aquilo foi piorando. A harmonia em casa, era muito difícil. Nós éramos nós íamos frequentemente à igreja, todos os domingos, levávamos a família toda, né? Mas daquilo não existia um conforto. Para mim, eu colocava meu joelho no chão e pedia para ser comigo. Eu não queria ver meu filho daquele jeito. Com 2 anos e 5 meses, o Arthur não tinha nenhum cabelo. Ele não tinha nada. E ele fazia um tratamento com minoxidil, que era uma loção, e terapia. A gente teve que começar a fazer terapia familiar e eu depois particular, né? Em São Paulo, vocês sabem que lá a gente tem todo tipo de ajuda e todo especialista, né? O tricologista, que é o especialista, ele um tratamento muito duro para uma criança. Então, a aplicação não ia ser uma coisa, para ele não ia ser muito dolorosa. Então, a gente optou pela loção e a terapia. Ele tinha que usar corticoide também. E eu ia levá-lo todos os dias ao médico, na terapia, e usava o metrô e o ônibus. A aparência do meu filho era de uma criança que faz tratamento para o câncer, de quimioterapia. Ele era pálido, inchado e sem nenhum fio de cabelo. A gente ouvia no metrô comentários, porque as pessoas muitas vezes são maldosas. Como você traz esse menino aqui no metrô, nesse monte de gente, nessa multidão? Mas em São Paulo, o meio de transporte é esse. E ele, na verdade, era uma criança saudável. Sempre se alimentou bem, os exames dele sempre foram normais. O único problema mesmo era a aparência física, por conta do cabelo. E ele vai levar isso para a vida inteira. É difícil porque, assim, a gente pedia para que isso acontecesse com a gente. Eu pedia, pelo amor de Deus, então, tira meu cabelo, né? Meu filho tenha cabelo. E a gente buscava respostas e não tinha. A gente veio para São Carlos há 3 anos, uma proposta de trabalho que o André recebeu, e a gente veio buscar qualidade de vida. Quando a gente fala qualidade de vida, a gente não está falando de dinheiro. Porque, na verdade, a gente veio para cá com a menos oportunidade, remuneração mais baixa, sem convênio médico, mas a gente queria que o nosso filho pusesse pé na terra, na grama, que ele tivesse um quintal, que lá em São Paulo é tudo concreto, que a escola dele proporcionasse tanque de areia, árvores, pássaros, maritacas gritando de manhã no nosso bairro, e foi isso que a gente veio buscar. E aqui a gente encontrou. Mas ainda não, a mudança física ainda não tinha acontecido literalmente, né? Até que a nossa vizinha Rita, uma vez eu sempre assim, um pouco curiosa, mas tímida, eu nunca fico no quintal, nunca fico lá fora. E eu via que ela saía de branco, então eu resolvi perguntar, né, para ela. Rita, eu tô indo num centro espírita lá em Araraquara, a gente já tinha começado a levar o Arthur em Araraquara. Você também frequenta? Ela falou assim, Lília, eu vou, mas lá é batuque. Eu falei, tá.
Bom, tudo bem, né? Eu nunca tinha ido num centro de Umbanda. E a Jo estava junto com ela naquele dia, nossa irmã. Aí demorou um pouco, as aflições de mãe, a desarmonia no lar. Nada dá certo, gente, nada. Tudo dá errado. E aquele negocinho no coração. Até que um dia eu falei, André, vai ver como que é. Mas ele não sabia o endereço, então ele veio aqui. E veio aqui e ele encontrou a Rita. Ai, você não sabe quem eu encontrei lá, a Rita e a Jo. E aí, eu falei, então a semana que vem eu vou. E eu vim num dia de preto velho, como hoje. E eu saí daqui com meu coração transbordando de amor. E o Arthur começou a fazer acompanhamento aqui, né? A gente deixou de ir em Araraquara, a gente começou a vir aqui só. As mudanças de São Paulo para cá não foram nada do que a mudança que aconteceu aqui, na gente, e dentro da nossa casa. Não veio dinheiro, não veio riqueza, não veio herança, não veio nada. Isso eu posso dizer para vocês. Mas praticar o Evangelho, seguir as orientações da Dama, do Ventania e de várias outras entidades que nos ajudam e que nos orientam, que nos mostram a luz no fim do túnel, eu encontrei aqui. E o meu filho, ele sempre pergunta, a gente vai lá no centro, né? Aí ele pergunta, vai ter sopinha? Porque ele está acostumado a vir de quinta e tomar sopinha, né, Arthur? E esse aqui é o Arthur. Ele fez cirurgia com o Dr. Romualdo, já fez retorno. Ele passa ele passa com Ventania e ele adora passar com Ventania. A gente conversa bastante a respeito disso. O Arthur entende bem, eu procuro explicar bastante para ele, né, o que se passa aqui, como que aqui ele tem que se comportar, né, e dormir, de preferência. Mas ele parou de fazer a loção, a gente já não usa mais há 2 anos já, tá? Depois que a gente começou a frequentar centro espírita, a gente parou de usar. E como vocês assim podem ver, ele não se acanhe, pode olhar, pode passar a mão, eu não me importo. Mas ele já tem uma bela de uma penugem aí, né? Não vai chegar a ser uma cabeleira, né? Mas assim, tá bom, porque o pai tem cabelo ruim, né? Mas tá ótimo, né, filho? Ele é um bom aluno, ele é uma criança adorável, doce, amoroso. E eu devo muito, assim, a algumas coisas que ele fala e que ele me ensina, que ele passa para mim, foi o Ventania que conversou com ele, que lidou com ele, assim, nas consultas de quinta-feira, tá, gente? O meu lar, a gente ainda tem dificuldade, eu ainda tenho muita coisa para melhorar, gente, né? Tem bastante coisa para melhorar. Mas eu digo para vocês que a mudança, assim, é nítida. Minha mãe é uma pessoa católica, ela é do apostolado da oração, ela é tesoureira da igreja. A princípio eu fiquei bem assustada em falar para ela onde eu estava indo, mas no dia que ela foi em casa, a mudança começou assim. Eu falei, num sábado, quando eles chegaram de São Paulo, a gente vai fazer o Evangelho. Aí minha mãe olhou, meu pai, que gosta de uma cerveja, sentamos à mesa, vamos fazer oração, vamos fazer o Evangelho, a gente faz praticamente todos os dias. Eu não precisei falar mais nada para minha mãe. Ela nem perguntou, onde que é, e não sei o quê. A mudança está ali. Escorria lágrimas do olho dela e foi isso. Então, sintam-se assim, gente. Sossega, acalma, entrega, espera, que vai ficar tudo bem, tá bom? Isso aí, né, gente? Exemplo de fé, né? Exemplo de determinação. E também de acreditar que Deus está à frente e sabe de todas as coisas. Eu desejo que todos vocês levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar. Boa noite.